Olá, pessoal. Boa noite. Vamos para a nossa aula 69 do Seminário Clínico, um texto que se chama Clínica do Trauma em Ferenczi e Winnicott, texto muito importante da professora Ana Lila Lejarraga, professora da UFRJ. A segunda parte desse texto, né, a gente não conseguiu terminar o texto na terça passada, terça, dia 16 de abril. A gente foi até a 127, página 127, a gente vai começar dela hoje e seguir a partir da 127 em diante, tá? Para a gente terminar esse texto e seguir com o seminário clínico, próximo texto, o engano da analista e seus desdobramentos da Aide Catucci. Então, vamos terminar esse, que a gente estava falando um pouquinho da clínica do trauma em Ferenczi e Winnicott, né, um texto bem bacana, retomando um pouco, né, a partir do que a professora Ana Lila estava trazendo sobre a cena traumática, né, no Ferenczi. A gente tinha falado um pouquinho já do Winnicott, um pouco do Ferenczi, né, só retomar um pouco isso, que na cena traumática do Ferenczi, né, no final dessa sessão aqui, né, para quem está me acompanhando aqui no YouTube, está vendo o texto aí passando na tela, aí no final da página 122, né, só para a gente começar agora mesmo a partir de onde eu parei, na situação traumática para o Ferenczi, o que acontece, né, qual que é o elemento mais importante que ele vai destacar? É a autoclivagem narcísica, né, essa fragmentação, né, a multiplicação, né, de pedaços, de fragmentos do eu, né, que vão aparecer a partir do trauma. Então, o trauma aponta para o lugar do fragmento no Ferenczi, né? Dentre esses fragmentos, né, dos fragmentos que aparecem pós-trauma, um desses fragmentos pode assumir aquilo que Sándor Ferenczi chama de função órfica. Um artigo que eu estou escrevendo, inclusive, com a Juliana Baracate, para apresentar em São Paulo no final do mês agora, né, no Congresso Internacional do Sándor Ferenczi, sobre essa função órfica, né? E essa função órfica quer dizer o quê? Uma parte dessa clivada, né, uma clivagem importante, né, pós-traumática, assume a função de um anjo da guarda, por assim dizer, um tipo de maternagem, né, que vai tomar conta de outras partes, que são ali fragmentos, né, bastante destruídos ou bastante atormentados, né, pela situação traumática. Então, essa força órfica, né, essa parte órfica ou função órfica, que foi denominada assim pela Elizabeth Severna, né, uma paciente gravíssima do Ferenczi, que depois vai se tornar uma analista, né, ela descrevia, então, essa função órfica como essa parte interna, né, que cuidava, por assim dizer, uma parte sensível, né, que era cuidada, né, por essa parte aí que sabe tudo de alguma forma, mas que nada sente, né? Então, é algo que está muito próximo mesmo, assim, ao que o Winnicott também vai descrever, mas de outra maneira, né? Assim, entre a separação que vai acontecer na teoria winnicottiana entre o verdadeiro self e o falso self, né? Eu acho que isso tem algo em comum, né, entre esses dois campos, tá? Então, a gente estava terminando essa parte, aí, essa sessão na 122, né, caminhamos para 123, né, fiz também referência aqui na 123, né, que essa parte que, de alguma maneira, vai sobreviver, né, vai tentar aniquilar o próprio sentimento,
de si, a espontaneidade, o próprio sentido da vida, né? E o que sobra, num certo sentido, é essa parte sábia e amadurecida que o Ferenczi também vai chamar de bebê sábio, né? Ao longo da obra dele, né? Essa divisão, né, que o Ferenczi vai apontar, então, entre esses dois grandes campos, né, de um lado, né, uma parte que sabe tudo, muito racional, muito amadurecido, num certo sentido, e do outro, né, uma parte hipersensível, mas muito escondida, muito destruída, muito agredida, né, que sente, né, as coisas, muito sensível, né, mas que não está acessível, por assim dizer, ao sujeito, tá? Então, ela termina, né, a professora Ana Lila termina a sessão, né, apontando para essa sensação aí da função órfica, né, aí na página 123, tá? Então, começando agora de onde a gente parou, no encontro passado, a clínica do trauma em Ferenczi, confiança e regressão ao infantil. O que a Ana Lila vai recuperar é algo muito importante que aparece nos textos do Ferenczi, que na análise pode acontecer de o analista, né, a situação analítica, reproduzir a situação de hipocrisia que ele viveu, que a criança viveu na infância dele. E é esse o grande risco iatrogênico, palavra importante, gente, assim, para pensar pela primeira vez na iatrogenia da clínica psicanalítica, né? Eu acho que o Freud, né, mencionou, mas assim, muito, muito pontualmente, né, nada perto do que o Ferenczi faz nesses textos dele do final da década de 20, né, para falar explicitamente da iatrogenia da psicanálise, né, assim, algo que a psicanálise pode fazer de mal, né, de produzir o mal, né, na tentativa de cuidar de alguém, produzir o mal, né, retraumatizar, né. E um dos elementos iatrogênicos que o Ferenczi vai delimitar e apontar como elemento iatrogênico importante é a tal da hipocrisia, né? Hipocrisia que muitas vezes ele vai aproximar de um fetichismo teórico, fetichismo técnico, né? Estou muito preso à técnica, estou muito preso à teoria, estou muito preso a uma ortodoxia do que o analista deve fazer, né? E geralmente essa imagem ortodoxa clássica, assim, que aparece, né, nos filmes, nas descrições, né, do que um analista ortodoxo faz, então ficar muito em silêncio, né, de fazer intervenções muito específicas, né, intervenções muito pontuais, né, enfim, deixar o paciente muito sozinho, né, num certo sentido. Essa ortodoxia, né, vai ser aproximada pelo Ferenczi a essa palavra, né, que ele vai usar algumas vezes, como hipocrisia. O avesso, nesse sentido aí da hipocrisia, é a sinceridade, né, a paciência, o tato, a compreensão, o cuidado. Tá? Então, palavras que ele está tomando mesmo assim do senso comum, né, que o analista tem que ter, né? Coisa que vai, né, esse cuidado, né, e essa empatia, que vai fazer o Ferenczi propor, num determinado momento, uma técnica que é um tanto absurda hoje, né, que é a análise mútua. Né? Ele vai chegar ao limite de dizer, olha, eu tenho que ser tão sincero e tão honesto, né, que eu tenho que falar das minhas coisas também para as minhas pacientes, eu tenho que me expor, eu tenho que falar, né, que, por exemplo, a Elizabeth, né, essa paciente importantíssima dele, lembrava minha mãe. Minha mãe também foi, né, fria, inacessível, e de alguma maneira, né, essa história, né, com a Elizabeth me faz lembrar, né, algo da minha mãe aqui. Enfim, algo que ele viu que não ia dar certo, né? As limitações aí da análise mútua aparecem muito rápido, né? Não tem como, né? Apesar da boa intenção, as coisas ficam misturadas demais, não tem jeito. Mas vocês verem
onde que o Ferenczi queria chegar, assim, nesse sentido da honestidade, eu tenho que ser sincero, eu tenho que expor também, né, os movimentos do meu desejo que essa análise traz, a análise produz, né? Então, explicitar mesmo que o analista é falível, é humano, né? E isso faz com que a gente ganhe, obviamente, a confiança do paciente, né? Ponto de confiança, né? Já falamos disso aqui em outros momentos, né? Assim, muito importante para ele, né? Que o analista ganhe a confiança do paciente, que o paciente consiga confiar no analista como se confiasse em pais suficientemente bons, né? E isso é o centro para a análise funcionar, né? Assim, a gente precisa fazer com que os pacientes acreditem, confiem, mais do que acreditar. O Winnicott, eu não lembro onde exatamente que eu li isso, gente, eu estou reprocurando essa passagem, eu lembro que ele fala isso em algum lugar, mas eu não lembro, eu não consegui localizar. Ele faz uma distinção entre acreditar e confiar. E ele fala, obviamente, né, que confiar vem antes, né? Confiar vem antes que acreditar, né? Confiar nesse sentido muito específico, assim, de que você se entrega ao outro afetivamente, você, né, de alguma maneira, está na dependência entre absoluta e relativa a esse outro e se entrega. É algo naquela cena clássica, né, de se jogar, né, de um lugar alto no colo do outro e acreditar que você vai, né, realmente ser seguro pelo outro. Acreditar já tem uma marca racional, já tem alguma marca da linguagem, talvez, alguma coisa que já está marcando, né, separações entre o eu e o outro, que na confiança ainda está mais confundido, né? Então, é só uma nota aqui de rodapé para a gente pensar nisso junto, né? Assim, eu acho que tem uma diferença emocional, né, específica, assim, entre confiar em alguém e acreditar em alguém, né? Mas nada, né, demais, né? Nenhuma metafísica precisa ser feita aqui. É só para fazer uma pontuação, assim, de que o Ferenczi está falando dessas coisas muito regredidas, né? De confiança mesmo. Na página 125, né, a Ana Lila diz o seguinte: retomando a questão da confiança, vemos que é uma das noções-chave na clínica do trauma. Todos os esforços de Ferenczi são no sentido de promover uma postura analítica mais autêntica e sincera, com o objetivo de reduzir a distância entre o analista e o analisando e de propiciar ao paciente a confiança no analista. A ausência ou a perda da confiança impede a cura, porque reproduz a violência do adulto agressor, já que a confusão de línguas, como vimos, consiste essencialmente em uma confusão em relação à confiabilidade do adulto. Então, acho que aqui é um ponto fundamental, né, que a Ana Lila está ligando os pontos aqui, né, do texto, da leitura que ela fez do Confusão de Línguas e esses outros textos, por exemplo, né, análise de criança com adultos ou a adaptação da família-criança. A ideia de que eu preciso fazer com que o paciente regrida, né, a tal ponto que ele possa confiar. E aí confiança tem a ver com esse estado, né, um estado psíquico onde o paciente vai estar muito entregue, né, na situação analítica, né, às intervenções do analista, né, a algo que há um risco efetivamente, né, porque é a partir desse estado de confiança ou desse estado de dependência que a violência tem seu efeito mais traumático, quando você estava esperando, né, a ajuda do outro, o acolhimento do outro, o holding do outro, quando veio alguma coisa excessiva, quando veio alguma coisa que não deveria ter vindo. O trauma tem a ver com isso, né? Esse elemento aí regressivo, né? Ela vai insistir nisso o texto todo, né? Inclusive uma parte que a gente leu, né? Assim, de marcas minêmicas no corpo, né? Que nem vão ser lembrados, né? Ela sempre vai estar apontando para isso. Vejam a citação que ela traz do Ferenczi aqui na 125 no final.
não se justifica exigir da análise a rememoração consciente de algo que nunca foi consciente. Só é possível reviver alguma coisa com a objetivação a posteriori pela primeira vez na análise. Reviver o trauma, interpretá-lo, compreendê-lo, ao invés do recalcamento puramente subjetivo, é, portanto, a dupla tarefa da análise. Então, reviver o trauma e interpretar, né? Não é só eu vou lembrar, ou finalmente eu lembrei de alguma coisa, né? Aqui eu acho que é uma maneira muito nova, importante, do Ferenczi reler o Construções e Análise, né? Porque no Construções e Análise, do Freud, vocês lembram, né, desse texto, um texto muito, muito importante, né? Um dos textos finais clínicos do Freud, enfim, o cara está escrevendo depois de 40 anos de clínica, né? Ele vai dizer, olha, a gente precisa fazer construções com o paciente, contar uma história. De vez em quando a gente vai contar uma história para o paciente. Do que aconteceu, desde quando ele era um bebezinho, do que foi a história dele, por que esse sintoma apareceu, qual que é o sentido do sintoma, né? Ele vai fazer uma historinha para o paciente e vai incluir nessa história, inclusive, né, são os exemplos que ele dá no texto, inclusive, né? Seu pai fez isso, sua mãe deve ter feito aquilo, você viu esse tipo de cena, você provavelmente passou por isso, isso e isso, e por isso o sintoma se deu dessa forma. Esse tipo de coisa que o Ferenczi está dizendo aqui, de que só é possível reviver alguma coisa pela primeira vez na análise, ele está levando a ideia que está lá em Construções e Análise de forma ainda mais radical, de que tem restos introjetados, né, mas não inscritos, né, como eu disse na última aula, né, essa é uma discussão que interessa muito ao Desjour e aos últimos textos do Laplanche também, sobre o que está inscrito e o que não está, e qual que é o estatuto metapsicológico dessas coisas, né? Que o bebezinho muito pequeno, que todos nós vivemos, né? Temos marcas no corpo, marcas traumáticas, né? Mas que não tem exatamente uma inscrição de uma memória, né? De um tipo de representação que foi recalcada, né? É diferente, são inscrições diferentes. Então, eu queria apontar para esses dois lugares, assim, bem diferentes que a gente vai ter na análise. Então, eu acho que isso é um elemento importante para a gente anotar. São dois momentos analíticos, né, que toda análise vai fazer aparecer. Um momento primeiro e primário, que é a rememoração, a busca do sentido, a reconfiguração do sentido, que passa muito pelo levantamento, a suspensão do recalcamento secundário, né? Eu acho que esse momento da análise é super importante, todo mundo que está atendendo já deve ter passado por isso, quando alguns sintomas dos pacientes caem rapidamente, os primeiros meses de análise, os sintomas somem, eles desaparecem, né? Então, assim, isso é muito legal de ver, muito incrível de ver na clínica, né? Quando esses primeiros sintomas histéricos somem, desaparecem mesmo, meses e meses de análise, meses, falando de anos, não meses. Isso tem a ver com uma suspensão do recalcamento secundário, né? Depois a gente entra numa outra fase da análise que está acontecendo o tempo todo, né? Vamos chamar essa fase aí da dependência absoluta, das regressões, né, muito arcaicas, ao arcaico, né, regressão ao arcaico, ou disso aqui que a Ana Lila, né, está dizendo aqui na página 126, né, que tem a ver com a solidão traumática, né, com a profundidade, que tem a ver com o recalcamento originário, o recalcamento primário. Aí é outra análise, é outra coisa, né? É isso, é tentar, de alguma maneira, descrever pela primeira vez, né? Sentir, descrever, nomear, representar, pela primeira vez, esses rastros corpóreos, de memória corporal, né? Que estão presentes a partir desses indícios que a gente tem da nossa história, tá? Então, assim, é outra
outra história, tá? Então, são dois momentos que acontecem simultaneamente na análise, né? Momento suspensão do recalcamento secundário, então muita história, muita narrativa, muita rememoração, né? Muita interpretação de sentido, muita hermenêutica, né? Mas um outro momento da análise indispensável, que torna, eu acho, inclusive, a análise muito diferente das outras terapias, né, a partir desse momento, que tem a ver com esses momentos muito profundos, né? Aí a metáfora da profundidade realmente cabe, né, na psicanálise, a psicanálise, momentos muito profundos que têm a ver com esses estados anteriores à memória, anteriores à linguagem, anteriores às inscrições propriamente do sistema mnêmico, né, do sistema linguageiro que compõe a memória. Aí é outro tipo de análise. Letícia. Saiu. Boa noite. Uma pergunta, nas situações traumáticas que, assim, arcaicas, né? Assim, você está falando desse trauma, a gente não está falando de recalque ainda? A ideia... Sim. Assim, eu sempre tenho a impressão que a gente não está falando, quando Ferenczi vem e fala, enfim, ele desenvolve a traumatogênese dele, ele fala sobre uma clivagem, que seria uma outra coisa diferente do recalque. Boa. E aí o texto dela traz bastante a questão do recalque. Fala de clivagem, mas traz o recalque. Aí eu fiquei um pouco... Boa. Pergunta é ótima, porque a gente precisa tentar diferenciar, né, essas defesas e os diferentes efeitos de cada defesa. É uma tentativa assim, que a gente precisa continuar a fazer sempre, né? Mas eu fico preso, assim, principalmente à ideia de recalcamento originário, há uma ideia bem geral que aparece lá no texto do Freud sobre o recalque, né? Quando ele fala do recalcamento originário, ele está falando de uma separação, e aí acho que ele usa mesmo quase como sinônimo, inclusive a própria ideia da Spaltung, da divisão, né? Que é mais do que clivagem, né? Entre o eu, consciência pré-consciente, e o inconsciente, em um outro sistema que funciona de uma maneira diferente, tá? Então, num certo sentido, não dá para imaginar, a partir do Freud, qualquer funcionamento psíquico sem recalcamento originário. Tá? O originário, exatamente. Tá? Então, assim, sem recalcamento originário, diga. Então, no texto do recalcamento, ele fala que tem o recalcamento originário. Isso. E depois o recalcamento secundário, ele vai sempre seguir uma cadeia associativa em relação ao recalcamento originário, isso. De modo que as coisas que acontecem, que traumatizam depois, que são recalcadas, elas têm sempre ligação com o recalcamento originário, numa cadeia associativa. Perfeito. Então, quando a gente fala de uma clivagem de trauma, a gente estaria falando, então, de uma diferença, nesse caso, seria do recalcamento secundário. Tá, beleza. Tá Perfeito, exatamente. Né? Porque o originário, ele estabelece as condições de possibilidade para qualquer defesa. É essa a sensação que eu tenho. Então, assim, tem que acontecer o recalcamento originário, que é separar o eu do outro, o dentro do fora, separar minimamente prazer e desprazer, processo secundário, processo primário. Quem faz isso é o recalcamento originário. É essa defesa, é uma defesa que organiza a gente nesses termos. Processo primário, processo secundário, dentro, fora, bom, mal. E aí a gente precisa pensar assim, em condições de possibilidade mínimas
do funcionamento do sujeito enquanto sujeito. É isso que o recalcamento originário faz. Depois, aí você tem toda a razão, a coisa fica mais exigente de pensar diferenças muito em filigrana do que é clivagem e o que é recalcamento secundário. O que é exatamente, né, assim, a Verwerfung, né, que a gente pode traduzir como recusa, né? Então, uma recusa, uma rejeição, um nome bom para traduzir fora oclusão também, né? E projeção, por exemplo, são defesas, né, que estão muito próximas, né, mecanismos defensivos muito próximos que a gente precisa mesmo ficar pensando nas filigranas desses mecanismos de defesa, tá? Então, só para deixar bem marcado, acho, né, que tem que ter acontecido o recalcamento originário para essas coisas da clivagem acontecerem, como o Ferenc está descrevendo aqui, né? Então, se ele está falando aqui, na tarefa, isso página, citando a Ana Lila, 126, tarefa de reunificar os fragmentos egóicos clivados. Vejam bem, fragmento egóico. Fragmento egóico. O ego está constituído. Ele está lá, mas ele foi clivado. Quem é clivado é o eu. O eu é clivado. É a clivagem narcísica do ego, né? Isso, é do eu, exato. Então, o eu teve que ser constituído antes, e ele é constituído pelo recalcamento originário, né? Então, já é uma defesa, assim, que o bebê teve muito pouca coisa, né? Teve algum contato, teve holding, e aí é claro, assim, que a gente pode, por isso que eu acho que interessou ao Laplanche, ao de Jure, e a gente sempre volta nisso, assim, de tentar pensar em coisas antes do recalcamento originário. A gente fica muito tentado a isso mesmo. Tipo assim, né, esses bebezinhos que foram muito negligenciados, violentados, de fato traumatizados, a gente fica com muita tentação, né? Tem uma tentação teórica, dizer, pô, tem alguma coisa que fica lá antes que eles pudessem, né, ter as condições mínimas para o recalcamento originário, para o básico. Então, ficaram lá marcas nisso, né, que o de Jure vai chamar da terceira tópica, né, que o Laplanche vai chamar de um inconsciente encravado, enfim, né, essas coisas que sem nome, sem nomear, que apontam, vejam bem, se a gente está falando de uma terceira tópica, do encravado, os enclaves psicóticos, que o Laplanche vai falar, inclusive, a gente está falando de coisas antes do recalcamento originário. Tá? Fábio? Sim. Oi, boa noite. É exatamente isso que eu ia te perguntar. O de Jure fala em inconsciente amencial, né? Mas é exatamente isso que eu ia te perguntar. Quer dizer, quando você diz para que haja constituição do eu, né? A gente passa por esse recalque primário, mas pode ter esse antes. Pode. Que realmente essa era a dúvida. Você falou, mas eu só quero marcar mais. Então, pode não se atingir isso, pode não ocorrer o recalcamento originário, né? Não. Pode ocorrer coisas antes. Coisas antes, desculpe. Okay. O recalcamento originário tem que ocorrer. Tem que ocorrer. Se formou eu, se o ego foi formado, o recalcamento originário aconteceu. Tá. Mas dá para caracterizar algum tipo, que patologia vai estar associada a esse recalcamento originário mal constituído, esse ego mal constituído? Aí tem psicoses, tem não neuroses, é o campo da não neurose, exatamente. Tá. É o campo da não neurose. Então, tipo, né, quase tudo não neurótico, né? Que não faz o conflito, né, manter as duas instâncias bem estabilizadas, né, o inconsciente e a consciência, indicam essas coisas. Então, essa clínica, né, que o Ferenc vai trazer e o Winnicott vai trazer, principalmente os dois vão trazer, os borderline, né, psicóticos graves, né, personalidades múltiplas, né, essa coisa fragmentada,
né? As ciclotimias muito intensas, né? Estados melancólicos, né? Que parecem colocar o eu assim no limite da existência. Todos esses estados gravíssimos, né? Me parecem apontar para essas coisas antes do recalcamento originário, a presença dessas coisas. Porque, né, pacientes melancólicos, por exemplo, me dão muito essa sensação na clínica. Você fica com eles 12, 15 anos, os pacientes não movem. Eles não movem. Com medicação, acompanhamento com os colegas psiquiatras, né, bem medicados, né, troca medicação, tenta. Tem alguma coisa que fica lá, né, assim, durante muitos anos, né, encasquetado, como se fosse algo no limite mínimo da existência. Né, e sempre com essa marca assim, da dor, da violência, do né, eu não posso existir, eu não deveria, eu não mereço existir, por exemplo, tá? Isso sem falar, né, dos pacientes mais graves psicóticos, né, e pacientes muito desorganizados, como os borderline, por exemplo, tá? Então, Obrigada. Assim, nada. Acho que a gente está falando dessa clínica dificílima, tá? O Ferenc está pensando nisso aqui, né, de fragmentos egóicos clivados, com essas pacientes, tipo a Severne, né, cuja descrição é incrível no diário clínico, né, as coisas é muito grave, são pacientes gravíssimos, né, que ele queria atender todo dia, várias vezes por dia. Então, assim, isso também, como é que é, Letícia? Levava nas férias. Levava nas férias, né? Então, assim, era um negócio... umas cartas do brother que levava nas férias. Levava nas férias, ou seja, ele realmente tinha esse furor, né, curante, funcionou, mas imaginem, né, se a gente vai fazer isso com os nossos pacientes, não tem como, assim, é humanamente muito difícil, né? Então, precisa de uma reentrada nesse campo originário de uma maneira muito intensa, né? Mas essas descrições que o Ferenc faz, um analista super interessante do campo kleiniano, né, da Melanie Klein, chamado Herbert Rosenfeld, num livro muito interessante chamado Impasse e Interpretação, ele também descreve casos clínicos muito impressionantes desse tipo. Clivagens graves, né, desorganizações egóicas muito graves, e as intervenções que ele faz também, geralmente em sessões diárias, né, sessão todo dia, intervenções muito pesadas, né, com muito falatório do analista, né, ele é kleiniano, então, assim, muito falatório, muita interpretação, né, para ligar as coisas. É a sensação que eu tenho lendo Rosenfeld, é essa, assim, de que a gente precisa mesmo, com esse paciente, ajudar a fazer trabalhos de ligação que não foram feitos, né, para instituir, né, esse bom funcionamento que o recalcamento originário exige, tá? Então, é quase um conserto do recalcamento originário, fazer a coisa funcionar mesmo como o recalcamento originário deve funcionar, né, que é esse centro atrator, né, que a Letícia lembrou, né, o recalcamento originário tem que ser um centro atrator gravitacional de todas as defesas. É ele que precisa organizar. Quando fica fragmentado demais, parece que ele não consegue fazer esse trabalho. Ser atrator mesmo, parece que ele fica na lógica do fractal mesmo, coisa muito fractal, muito espalhada, muito fragmentada, e a gente não se organiza, o sujeito não consegue se organizar, tá? Então, acho que são elementos importantes para a gente discutir metapsicologicamente, gente. Vocês verem que a discussão com o Ferenc e o Winnicott, né, sempre vai levar a gente para os casos gravíssimos e para essa discussão sobre as defesas nos casos gravíssimos, né, de hiperviolência, hipernegligência, né, quais são os efeitos disso, tá? Claro que essa discussão vai ajudar, né, a pensar no neurótico comum, né? Todo mundo vai viver um pouco esse tipo de trauma, mesmo quando está bem organizado do ponto de vista neurótico, tá? Então, vai precisar de empatia, vai precisar de cuidado, vai precisar de regressão, né? A ideia é essa aqui. Então, ela termina a sessão exatamente apontando para a necessidade do analista ser empático, né? Para ódio de alguns analistas, né, que querem banir
a ideia de empatia, né, do campo analítico, a ideia de cuidado do campo analítico, né, já vi muita crítica no campo lacaniano contra essa ideia, né, de empatia, cuidado, né, aqui com o Winnicott, com o Ferenczi, é impossível sustentar esse tipo de crítica, tá? Assim, realmente ela é necessária, indispensável, né, para a gente pensar nesse tipo de clínica, né, não tem como pensar, né, numa clínica, né, onde o sujeito está tão fragmentado, tão desamparado, sem algo desse tipo, né, empatia, cuidado, né, muita interpretação de holding, né, que faz mesmo contenção, né, por parte do analista, tá? E agora ela passa para o Winnicott, né, vocês vão ver, né, assim, dá muita sensação, né, assim, de que o Winnicott leu claramente, assim como o Laplanche, né, assim, leu o Ferenczi e não cita efetivamente ou com muita ênfase, né, o trabalho do Ferenczi, essa sensação que eu tenho lendo o Laplanche, lendo o Winnicott também. O Ferenczi precisa ser mais citado e mais articulado a esses trabalhos que vocês vão ver, parece muito, né? Bom, quando a Ana Lila cita essa passagem aqui, por exemplo, na 127, terminando a página, né, ela diz, citando o Winnicott, no trabalho que eu estou descrevendo, o contexto, né, o setting, ele se torna mais importante que a interpretação. A ênfase é transferida de um aspecto para o outro. Então, mais uma vez, né, não é bem a interpretação que é o centro, mas o setting, o enquadre, né? Como que o manejo, é a palavra mágica que o Winnicott também vai fazer aparecer, né? O handling, né? O manejo, né? Que aí está na citação da página 128, né? Uma palavra muito importante para esses casos. Todos aqueles pacientes cuja análise deverá lidar com os estágios iniciais do desenvolvimento emocional, remota e imediatamente anteriores à aquisição do status de unidade em termos de espaço-tempo. Olha onde o Winnicott está situando a gente. Então, pacientes que a gente está falando de estágios muito iniciais, remota e imediatamente anteriores ao status de unidade. Então, ele está falando do tempo antes do recalcamento originário. É isso. Se não tem unidade, espaço-tempo, não tem ego. Se não tem ego, não teve recalcamento originário, não teve aquilo que o Winnicott vai chamar de integração, né? Não foi integrado, os movimentos de integração não aconteceram. Quem faz movimento de integração é recalcamento, tá? Não rolou. Ele está falando desses pacientes que têm problemas aí, antes desse tempo, tá? A estrutura pessoal não está ainda solidamente integrada. Palavra mágica no Winnicott também. Integração, não integração, desintegração. Aí, a respeito desse grupo, né, a ênfase recai frequentemente sobre o manejo, o handling. É o handling que é importante aqui. E, por vezes, passam-se longos períodos em que o trabalho analítico normal deve ser deixado de lado, o manejo ocupando a totalidade do espaço. Porque não adianta interpretar com esses pacientes. É outra lógica, assim. Então, queria que a gente tentasse entender um pouco a diferença entre interpretação e manejo, né? Claro que a gente vai conversar, é claro que a gente vai falar algumas coisas, né? Mas é uma fala diferente de apontar para aquilo que é o sentido oculto no sonho, ou um sentido mais sexual, ou um sentido mais disruptivo, né, que vai causar mais angústia, que vai causar mais dor, né? A gente vai primeiro sustentar, via palavra, claro, né, o espaço, o tempo, né, a identidade, marcas identitárias dos pacientes, né? Aquilo que o Winnicott vai chamar de continuidade também, tá? Então, a gente vai falar disso, dessas coisas, que tem uma continuidade, que tem uma sobrevivência. A gente vai ajudar a separar o que é dentro, o que é fora, o que é bom, o que é mal, o que o paciente já conseguiu sobreviver, né? Quais são os recursos que o paciente tem. A gente fala dessas coisas, mais do que sobre o ataque, sobre aquilo que ataca, sobre o sexual, sobre, né, o quão fragmentário a gente é, o quão falsa é toda a nossa identidade.
A gente não fala disso nesse momento. A gente espera, tem que esperar, tá? Então, nesses pacientes graves, ela termina a sessão dizendo isso. Indivíduos que sofreram rupturas na continuidade da vida, os traumas, né? Que tiveram vivências significativas e agonias impensáveis e defenderam-se com mecanismos de cisão, especialmente a cisão patológica entre o verdadeiro e o falso si mesmo, né? Então, o verdadeiro e o falso self é como o Winnicott vai descrever aquilo que o Ferenczi vai descrever, né, mutatis mutandis, como, né, os efeitos da clivagem, da função órfica, né, e o bebê sábio. Né, o bebê sabe de um lado, né, e a outra parte que tudo sente, mas nada sabe, do outro. Né? E aí a associação que a Ana Lila faz, né, brilhante aqui nessa sessão trauma, agonias impensáveis e falso si mesmo patológico, né, lembrando, né, que esses momentos anteriores ao recalcamento originário, no limite do recalcamento originário, porque tem um fragmento, um rudimento de eu, né, que já está sentindo alguma coisa próxima a isso, que ele vai chamar de agonia impensável. Né? Então, essa ideia das agonias impensáveis, que vão ter categorias, inclusive, muito interessantes, que o Winnicott vai desenhar, né, em alguns textos dele, recomendo, em especial, né, O Medo do Colapso, um texto muito importante, inédito, né, publicado póstumamente, né, que é muito, muito importante, onde ele descreve alguns tipos de agonias impensáveis. Cair para sempre, ser despedaçado, né, o famoso complexo de Humpty Dumpty, que ele descreve, lembrando de um personagem da Alice no País das Maravilhas, ser perseguido, né, coisas que de vez em quando aparecem no nosso sonho, no pesadelo, né, dos neuróticos, inclusive. Está caindo para sempre, está, né, quase despedaçado, está indo em direção a algum despedaçamento, ser muito perseguido, está numa situação de imobilidade terrível, desamparo, né, assim, muito encarnado na imobilidade. Então, eu tento andar, eu tento sair, mas eu não consigo. Né? São agonias desse tipo, né, que apontam para um determinado fracasso, né, das defesas, ou colapso, né, breakdown, né, das defesas do eu. Quando o eu colapsa. De alguma maneira o eu colapsa e aí a gente tem essas agonias impensáveis. Então, a agonia impensável é a marca já representacional, já é alguma representação dos colapsos, né, muito, muito arcaicos que o eu enfrenta, tá? Colapsos disso que o Winnicott vai chamar de maneira muito bonita da continuidade do ser, né? Essa continuidade do ser fica interrompida e essa interrupção ela é marcada por isso, né, por essas cicatrizes, né, que o Winnicott vai chamar de agonias impensáveis, né? A partir da 129, né, a Ana Lila vai fazer uma descrição muito bacana assim, do que é né, a teoria do desenvolvimento do Winnicott, né, vamos passar por isso mais rapidamente. Existe uma forma de comunicação pré-verbal, afetiva e silenciosa, baseada na confiança do bebê no ambiente, correlativa à fidedignidade do holding materno, que vai estabelecer essa ideia da continuidade do ser, a experiência do ser, né? Então, vocês estão vendo que o Winnicott está colocando no centro da experiência humana a ideia de confiabilidade, de comunicação pré-verbal, comunicação silenciosa. Por isso que ele está falando que confiança vem antes que acreditar. Né? Eu preciso confiar no olhar, no abraço. Confiar é isso, é que eu vou estar no abraço de alguém, né? Acreditar já é racionalizar alguma coisa, é colocar alguma coisa lá, linguagem lá, né? Então, para essa filigrana que eu estou tentando apontar aqui, tá? Essa experiência de ser é uma identidade incipiente, e constitui a base do sentimento de si mesmo. O si mesmo é indissociável da ideia de impulso ou gesto espontâneo. Então, algo que vai aparecer
de forma claríssima no Winnicott é aquilo que é a base do verdadeiro self, aquilo que caracteriza o verdadeiro self, é o gesto espontâneo. É algo que eu sinto que vem de mim mesmo, né? Então, na clínica, a gente tem essa sensação, gente, assim, sensação da vida normal da gente. Nossa, estou na minha própria pele. Nossa, eu realmente gosto de fazer isso aqui. Nossa, isso aqui é tudo que eu gostaria de comer, de fazer, de estar vindo aqui, né? É diferente quando a gente está reagindo à intrusão. Então, o Winnicott vai descrever todo um campo muito diferente, que é a pessoa reagindo e a pessoa sendo, existindo, né? Quando a gente reage, a gente está numa posição reativa, né? É tipicamente o sujeito em fase maníaca, né? Isso descreve muito esse tipo de reatividade que o Winnicott está querendo apontar, Letícia. Tem um outro texto dele bem legal também, que está no Explorações Psicanalíticas, que é o Nada no Centro, que ele vai falar de 2 pacientes, sendo uma das pacientes que ele começa a falar que ela é maníaca, efetivamente. E aí ele vai construindo até que ela chega e fala assim, mas não tem nada. Uhum. E aí, enfim, é bem interessante. O caso que é justamente isso, assim, tem que esse si mesmo que deveria estar lá, não está. Perfeito. E aí a defesa é totalmente maníaca para que não chegue nesse lugar que não tem nada. Né? Perfeito, é pura reação. É bem legal, é um textinho curtinho. É o texto curtinho também. Exato. Desses textos brilhantes também. Então, é pura reação, né? Tipo, o sujeito está agindo, ele está fazendo, mas muitas vezes esse tipo de paciente vai te dizer claramente, do alto dos seus 50 anos de idade, eu nunca vivi. Eu nunca vivi. Eu nunca estive vivo. Eu não existi de verdade. A minha vida foi um teatro. Eu me sinto impostor o tempo inteiro. Então, coisas desse tipo, eu sou um ator. Eu não sei se o que eu sinto de verdade é o que eu sinto de verdade. Coisas muito, muito sérias desse tipo vão ser faladas por pessoas aos 50 anos, 60 anos de idade. E é isso que o Winnicott está tentando descrever como falso self, ou uma experiência de reatividade. Eu só reajo à intrusão, né? Eu fui muito invadido, e diante das invasões, o que eu pude fazer foi reagir. Eu não pude existir no meu tempo, né? Eu não pude existir no meu corpo, né? Por assim dizer, indwelling, né? É um verbo que ele vai usar também muitas vezes, um pouco encarnando mesmo o meu corpo, né? Dando carnatura, né? Para o meu corpo. Quando o ambiente falha na adaptação ao bebê, esse tem de se adaptar ao ambiente, reagindo à intrusão, o que implica uma perda da espontaneidade e uma quebra na sua continuidade do ser. O trauma, definição aqui, a Ana Lila coloca de forma claríssima, bem didática, o trauma é a ruptura da continuidade do ser. Então, para o Winnicott, né, a teoria do desenvolvimento dele, muito bonita, né, essa teoria do desenvolvimento olha, eu preciso de um ambiente estável e tranquilo para deixar o bebê ir no tempo dele. Se ele for interrompido demais, invadido demais, apressado demais ou negligenciado demais, se o adulto demorar também demais, né, pela negligência, ou se ele invadir muito, se ele apressar muito, né, cresce, faz, vamos. Se for muito apressado, muito lento, ou, enfim, se a mãe não prestar atenção, ou o pai, né, o adulto que cuida do bebê, não prestar atenção no tempo do bebê, né, é isso que a gente vai ter, essa ruptura na continuidade do ser, e só resta ao bebê a ideia de reagir. E aí eu reajo a isso, criando um falso self, um bebê sábio, como o Ferenczi vai chamar, tá? Então, bebê sábio, falso self, né, a personalidade como si, né, que foi uma outra analista importante aqui desse cenário da década de 30, né, Helene Deutsch, né, que vai descrever
também pela primeira, antes do Winnicott, né, a ideia de uma personalidade como se, né, als ob, né, ou né, como se fosse um tipo de máscara, né, uma personalidade como se, isso está descrito pela Ellen Deutsch na década de 30 também. Tá? Então, vocês verem que os analistas estão reconhecendo esse tipo, né, essa coisa clínica desde o início. Né? O Ferenczi, primeiríssimo a descrever isso, né? E depois, claramente, na Ellen Deutsch, né? E depois isso aparece, né, com uma teoria muito consistente, né, no Winnicott. Então, a ideia de que existem formas de existir sem existir. A gente passa a vida inteira fazendo coisas, e fazendo coisas, às vezes, socialmente, com muito sentido. Profissão, família, né? Mas quando ele para e sente e pensa em si mesmo e no que ele faz, o que ele fez, ele tem a sensação muito real, muito concreta de não ter existido, né? De estar o tempo todo fugindo, né, de uma ansiedade impensável, né? Essa ansiedade impensável que, de alguma maneira, é algo que já o protege, e essa é uma interpretação importante para a gente, a ideia de ansiedade impensável, de agonia impensável, já é uma formulação representacional, já é uma maneira de representar alguma coisa contra as angústias ligadas à desintegração, uma fragmentação brutal, né? Então, essa desintegração, que, né, os kleinianos vão chamar de angústia psicótica, né, a ameaça de ser aniquilado, né, está aqui citado na página 130, né, angústia psicótica importante, né, a ameaça não como angústia de castração, né, ou a onipotência narcísica, a perda dessa onipotência narcísica, mas como um aniquilamento do ser. Isso é muito diferente da angústia neurótica, que é, né, eu vou perder um pouco do meu poder, eu vou perder um pouco da minha onipotência narcísica, né, eu estou descobrindo que eu não sou tão onipotente assim, né? Essa é uma angústia neurótica, né? A grande questão desses casos gravíssimos, né, que dizem respeito à angústia psicótica, eu vou deixar de existir, eu vou despedaçar, né? Vou, né, cair para sempre, né? É esse o ponto, né? Um paciente descrevia a vida dele, uma metáfora muito brilhante que ele usava, como um avião em queda em chamas, um avião em chamas em queda. A minha vida é isso, a minha vida eu estou dormindo, alcoolizado, num avião que está caindo e está em chamas. Só estou esperando a explosão, né? Então, é muito... e é isso, né? Como tivesse o tempo todo me protegendo de um aniquilamento muito maior. Tá? Gabriela no Instagram. Muito bem, Gabriela. Volte para as aulas. Também saudade da aula presencial agora que estamos em greve. O medo do colapso, então, retorno a um estado não integrado, cair para sempre, perda do conluio psicossomático, perda do senso do real, perda da capacidade de se relacionar com objetos, né? Então, tudo isso descreve o que é o medo do colapso, o que é esse fear of breakdown, tá? Então, esses elementos que a Ana Lila está trazendo, né? O colapso está fazendo referência a esses elementos que o Ferenczi estava descrevendo como fragmentação, né? Como essa fragmentação autoplástica, né? Sobre a qual a gente falou no encontro passado. Ruptura de si mesmo, ruptura da continuidade do ser, né? São coisas que vocês estão vendo, é muito próximo um autor do outro, né? Assim, é difícil distinguir claramente, assim, né? O que um está falando do outro. Eu acho que eles estão falando de coisas muito, muito parecidas quando eles estão descrevendo essas falhas ambientais traumatizantes e os efeitos dela sobre o sujeito, tá? Então, os dois estão falando de fragmentação, de cisão, né? De uma vida que é falsa, né? Toda essa luta do Ferenczi contra a hipocrisia, né?
tem a ver com esse reconhecimento do Winnicott depois do falso self, assim, de que é uma vida, né, que, pô, não vale a pena, tem algo errado aí, né? Detalhe importante no final da 131, queria que vocês anotassem isso, porque isso também é importante, a doença psicótica não é o colapso, mas a organização defensiva relacionada às agonias impensáveis. Eu acho isso uma nota aqui bem, bem importante, tá? Pensar nos adoecimentos psicóticos, né? Vale muito a pena, né, dar uma, né, grifada nisso. A doença psicótica não é o colapso, já é uma maneira de organizar, já é uma maneira de alguma maneira, dar sentido, representar, né, essas agonias impensáveis, esses elementos mais violentos, tá? Todo mundo está me falando para ver essa série Bebê Rena, eu não vi ainda, eu vou ver, tem a ver com esses traumas aqui, né, vou dar uma olhada. O falso si mesmo patológico tem como função ocultar o verdadeiro si mesmo para evitar o seu aniquilamento. Vejam, é muito parecido com o que o Winnicott, o Ferenczi vai descrever como função órfica, baseado no que a Elizabeth Severn vai trazer, né? Então, o falso self protege o verdadeiro self, tá? Assim, isso também tá, a lógica disso, né? Assim, de que teve uma cisão, né, do eu, né? Portanto, movimento posterior ao recalcamento originário. Uma cisão do eu para proteger uma parte do eu, né, que está mais verdadeira, ou que é mais sensível, né? Isso está muito presente, né, no Winnicott, na descrição do falso self, claro, muito presente na ideia de clivagem para o Ferenczi. Então, feita essa leitura, qual que é a determinação do que um analista deve fazer? Muito parecida com aquela que o Ferenczi descreveu. Holding, confiabilidade, estabelecer o setting para regressão à dependência. Está aqui na página 133, né, a descrição dessa sessão que é perfeita, né, feita pela Ana Lila de maneira muito didática aqui. O holding materno ou analítico consiste em cuidados contínuos, previsíveis, monótonos, suficientemente bons, mas não perfeitos, que possibilitem ao bebê paciente realizar ou retomar o processo de amadurecimento, desenvolvendo o sentido de si mesmo e uma identidade pessoal, certo? Então, é isso, né? Assim, a ideia aqui é, né, assim, muito, muito brilhante, assim, de que se eu estou descrevendo uma situação originária na qual houve ruptura, descontinuidade, invasão, como que eu preciso montar o enquadre? O que eu preciso do enquadre? Confiabilidade, estabilidade, holding, cuidado, empatia. Então, assim, essa teoria, né, essas duas teorias, do Ferenczi e do Winnicott, eu quero insistir nisso. Eles estão ligando de forma muito, muito sólida, muito consistente, o que a gente está teorizando sobre a situação originária para pensar na técnica. Eu preciso de uma teoria sobre a situação originária para estabelecer o que eu faço do ponto de vista técnico. Se eu vou falar mais, se eu vou interpretar menos, se eu vou ser mais cuidadoso, se eu vou ser, né, mais materno, né, nesse sentido de cuidado, de falar coisas mais, que ligam mais, né, e não coisas que desligam, que produzem angústia, etc. Tá? Quando o paciente sonha com essa perseguição e age contra o próprio agressor, poderia ser uma resposta consciente de construção ao trauma? Sim. O Amarildo está me perguntando aqui, sem dúvida. Então, quando tem um sonho, vem a perseguição, né, um sonho típico, né, desse tipo de agonia, e aí eu consigo reagir, né, é isso que o Ferenczi, inclusive, vai falar, né, dessa função traumatolítica que o sonho tem, né? Eu vou sonhar com a reprodução do trauma para tentar, nessas micro-repetições, micro-diferenças, né? Então, repetição e diferença, repetição e diferença. Marilúcia.
Oi, boa noite. Boa noite. Eu achei interessante porque toda essa descrição para pacientes graves me remete também à clínica do adolescente. Muito bom. O holding, o acolhimento. Perfeito. E me fez lembrar muito porque eu tenho uma paciente que é adolescente, eu fiquei 1 ano para ela conseguir falar. Perfeito. E dentro de um manejo, eu simplesmente falei assim, você quer desligar a câmera? Porque estava online. Uhum. E depois disso, Fábio, ela foi perfeita. Ela conseguiu falar, conseguiu, né? E me lembrei muito, me remeteu muito, eu achei interessante colocar aqui, porque faz todo sentido também. Tudo a ver. Para mim também faz todo sentido. A adolescência é, né, na descrição do Laplanche, é a reentrada do sexual, né? Sim. É quando o sexual reentra em jogo. Então, assim, os ataques primitivos do sexual originário vão ser retomados nesse momento. Então, essas grandes defesas, né, tem que se organizar na adolescência mesmo, né? Então, é na adolescência que essa coisa tenta se organizar, por isso que acontece tanta coisa, né, confusa, né, na adolescência, e muitas tentativas de testar o ambiente, né, destruir as coisas, ver se o ambiente vai estar lá, né, as tentativas de diferenciação entre o eu e o outro, né, testes da confiabilidade do enquadre, né, do enquadre da escola, então vou ficar em silêncio aqui com a minha analista 1 ano, né, 1 ano vou ficar aqui. Me lembra aquele filme super importante, né, que a gente dá assim como introdução à psicologia clínica, o Gênio Indomável. Sim, sim. Lembro. Lembra disso? Lembro. Filme lindo, né, com Robin Williams. Sim, muito bonito. Lindo. Então, é isso, o terapeuta precisa ter essa ideia de que a confiabilidade precisa ser mantida, né? Eu vou estar aqui no silêncio. Aí as sessões, né, passando, e ele lá em silêncio, esperando, esperando, e ele agride, e ele está lá esperando, né? Com o adolescente, eu acho que isso volta muito, né? Assim, ele precisa retomar para ver se essas fronteiras, né, tão estáveis mesmo, né? Será que o que eu construí vai sobreviver, né? Agora, né, a retomada do sexual e, né, o ressurgimento, né, pesadíssimo do sexual e de diferenciações ainda mais importantes que eu preciso fazer, né? Eu não sou meu pai, eu não sou minha mãe, eu tenho que criar uma coisa que é minha, né? Então, assim, é muito importante, nesse momento da adolescência, estabilizar o enquadre da análise, estabilizar o enquadre da família, né, ter muita paciência, né, exige muito da gente, né? Mas é isso, precisam disso, os adolescentes precisam disso, e é a nossa tarefinha mesmo, né? Tudo a ver, né? Você vê que, e a gente está falando, né, Marilúcia, assim, de adolescentes normais, neuróticos normais. Sim, normais. Então, eu gosto disso, de lembrar disso, assim, porque essas teorias sobre casos gravíssimos, né, elas ajudam a gente a pensar na clínica neurótica comum. A metodologia do pensamento clínico permanece, né, tal como estabelecida pelo Freud. Assim, eu preciso do caso gravíssimo, né, para pensar no caso comum, né, que vai acontecer, né, com maior nível, né, evidentemente, né, um nível menos intenso, né, de violência e tal, mas vai acontecer com o adolescente, no momento do trauma, no momento de uma separação, né? Então, a metodologia é exatamente essa, assim, é importante para a gente. Né? Obrigada. Eu que agradeço. Então, a Ana Lila fala das falhas do analista, né? Aqui eu acho que é uma coisa, né, que também está presente, mais uma vez, né, sinto uma coincidência, né, nas falhas do analista, tanto na teoria do Winnicott quanto na teoria do Félix, né? O paciente vai se decepcionar com o analista, vai maltratá-lo, vai ignorá-lo, e a função do analista vai ser tolerar,
sobreviver à crueldade, compreendendo o paciente, porque entende o sentido da raiva e do momento regressivo que isso acontece. A regressão à dependência traz inconscientemente a expectativa de uma nova chance, né? Então, está aí, né, a Mariluz tem toda a razão de apontar, né, a semelhança com a adolescência, porque é isso, né? A regressão traz a expectativa, e a expectativa aqui, vamos né, traduzir essa palavra aqui na palavra mágica também para o Winnicott, né, a esperança, né, a esperança de uma nova chance, né, a esperança que é exatamente a citação que vem logo a seguir, na 134, no final da página. A regressão representa a esperança do indivíduo psicótico de que certos aspectos do ambiente que falharam possam ser revividos, com o ambiente dessa vez tendo êxito ao invés de falhar na sua função de favorecer a tendência herdada do indivíduo de se desenvolver e amadurecer. Vejam que o Winnicott assim, tem uma esperança incrível nisso que ele vai chamar de tendência inata ao amadurecimento, né? Ele acredita nessa tendência inata, né, uma tendência herdada do amadurecimento, que se tudo estiver bem, se tudo for bem fornecido, de forma suficientemente boa, o paciente ele vai seguir, né, o percurso, e que o paciente vai nos dar o adolescente também, o adolescente antissocial, etc., vai nos dar infinitas chances de regressão, de tal maneira que a gente precise recolocar o enquadre, de tal maneira que ele possa testar o enquadre, né, fazer todos os movimentos que ele precisa fazer, em especial esse, né, de testar o enquadre na violência que ele tem que exercer sobre o enquadre, né? Coisas que... Diga, Gleides. E, assim, essa citação aí, né, sobre essa esperança do indivíduo psicótico, isso que você disse também sobre a gente, como neurótico, também regredir nesses momentos, nessas agonias impensáveis também. Sim. E eu me lembro de uma sessão que eu tive, né, e eu olhei para o teto do consultório do meu analista e vi uma mancha muito grande no teto, no canto da parede. Vi com os olhos, assim, eu fiquei olhando para aquela mancha e falei, gente, que é isso? A consultório é novinha, ele tinha acabado de se mudar, eu estava numa resistência danada com o consultório novo. E a partir daquela mancha na parede, eu me senti meio louca, eu já vinha, claro, eu estava quase entrando num colapso, assim, eu acho que estava num momento da análise muito difícil. E esse exemplo me trouxe muito essa característica, eu estava estudando bio na época, sobre essa parte psicótica, né, que o bio fala também que todos nós temos. Sim. E aí eu percebi assim, nossa, isso acontece mesmo com a gente neurótico. Eu acho que por isso um artigo como esse aqui auxilia a gente na clínica como um todo. Isso. Eu fui lendo aqui partes e fui colocando o nome de alguns pacientes, assim, eu fui identificando, assim, falei, nossa, isso aqui vai encaixar aqui, é isso mesmo, né? Tudo a ver, tudo a ver. É muito importante, e eu acho que essa leitura desses autores, né, Winnicott, Ferenczi e, né, os pós-ferencianos, pós-winnicottianos, Balint, Bion, né, a própria Klein, né, assim, que foi analista do Winnicott, são analistas que estão pensando na psicopatologia descontinuista, né? Numa psicopatologia continuista, vamos chamar, continuista, ou seja, não estruturalista. Uma psicopatologia continuista, ou seja, defesas se misturam. As defesas se misturam. Não tem por que acreditar que, se acontecer o recalcamento, não vai acontecer rejeição ou foraclusão. Se acontecer cisão, não vai acontecer recalcamento. Não, essas coisas vão acontecer simultaneamente, ao mesmo tempo, vão embolar tudo. Vai estar tudo muito embolado, né? Então, né, por isso o Bion vai falar também de vivências psicóticas, o Laplanche vai falar de enclaves psicóticos, né? A própria Klein vai dizer, eu acho de maneira muito acertada, né, de que as primeiras posições do sujeito têm a ver com posições esquizoparanoides, né? No campo da psicose mesmo, né? Então, assim, eu concordo integralmente, eu acho que ajuda muito a gente a pensar em momentos regressivos da análise, né, de pacientes neuróticos, né, da nossa análise, que a gente teve esse tipo de vivência, alucinatória às vezes muito confusa,
momentos de confusão muito grande na análise, né? De despersonalização, um momento assim de ruptura identitária grande, né? Quem que eu sou, onde que eu tô, né? Assim, não saber mesmo, assim, se localizar, né? Então, coisas que apontam para outras defesas que não são um recalcamento muito organizadinho, não, né? Que tem a ver com essas defesas arcaicas aí, né? Que esses autores estão descrevendo aqui para falar dos pacientes difíceis. Mas eu acho que todo mundo está né, passando por esse tipo de coisa, tá? Bem recordado. Vou ler o finalzinho da 135, me pareceu importante. A Ana Lila cita aqui o Winnicott, né? A experiência original da agonia primitiva não pode cair no passado, a menos que o ego possa primeiro reuni-la dentro de sua própria e atual experiência temporal e do controle onipotente agora. Ou seja, comentário da Ana Lila, a tendência a regredir e reviver situações de extrema dor, agonias impensáveis, decorre do fato de que essas vivências não foram assimiladas ou processadas, não podendo cair, portanto, cair no esquecimento. Os pacientes não têm necessidade os pacientes têm necessidade de experienciar essas angústias de aniquilamento, de não ser, de vazio, já que essa coisa do passado não aconteceu ainda. Essa frase é genial, o Winnicott é incrível. Essa coisa do passado não aconteceu ainda, porque o paciente não estava lá para que ela lhe acontecesse. Tá vendo? Não tinha recalcamento originário ainda. A única maneira de lembrar, nesse caso, é o paciente experienciar essa coisa passada pela primeira vez no presente, ou seja, na transferência. Aqui, realmente, assim, é de uma genialidade incrível, assim, e de um cuidado com a técnica, né, do que é a clínica psicanalítica, assim, muito impressionante, muito impressionante. Então, assim, a gente não está falando, e muitas vezes, nesses casos difíceis, né, de lembrar coisas, de contar uma história, do que você lembra, o que seu pai fez, né, o que você, né, falou para sua mãe, né, como é que foi seu aniversário. Não é isso, né? Uma boa parte da análise é isso, mas, assim, a parte dura, né, que a gente vai ao encontro dessas partes psicóticas, desorganizadas, né, muito fragmentares, é essa aqui, quando a gente faz acontecer coisas do passado, né, que não aconteceram ainda, né? Coisas que, né, vão ter que acontecer pela primeira vez na transferência. Não tinha ninguém lá, né, para experimentar, tá? Então, esse é o ponto. O colapso não aconteceu porque o indivíduo não tinha ainda um eu constituído, um si mesmo, que lhe permitisse essa experiência. O colapso permanece desse modo como um não acontecido, como um não lugar. E aí insisto, né, nessa discussão que o Laplanche vai ter com o Desjur, né, do encravado, qual que é o lugar disso do ponto de vista metapsicológico, uma discussão que é muito importante para a gente, né? Após ter revivido esses traumas precoces, o indivíduo pode voltar a ser, recuperando a sua espontaneidade, criatividade, passando a correr os riscos de experimentar a vida. Beleza, entra no campo neurótico quando esses riscos da dependência, né, forem revivenciados de fato, né? Caminhando para o término do artigo, a professora Ana Lila, né, aponta para a semelhança e diferença entre os dois, né, autores. Eu acho que eu vejo mais semelhança que diferença, sinceramente, né? Inferem que se o modelo do acontecimento traumático é o abuso sexual, né? O Winnicott é o fracasso ambiental, né? Em primeiro lugar, a gente nota aqui a diferença entre o caráter sexual do trauma ferenciano, né? Algo que aproxima muito o Ferenczi do Laplanche, né? Acho que aí o Laplanche é mais ferenciano nesse sentido, né? E o caráter não sexual do Winnicott, né? Do trauma winnicottiano, né? Que não necessariamente remete a uma questão sexual. Aí aqui, gente, assim, como laplanchiano, né? Vocês sabem que a minha leitura, né, da psicanálise, ela parte do Laplanche, né? Assim, é sempre com o Laplanche que eu estou lendo a psicanálise. Aqui realmente quero grifar, né, a importância do caráter sexual do traumático, tá?
mesmo relendo o Winnicott. Tá? Assim, importante a gente reler o Winnicott, entendendo que essas intrusões, né, que essas invasões, né, que o Winnicott descreve são sexuais, né, que tem um caráter sexual. Isso é algo que vem da pulsionalidade do adulto. Né? Diga. Eu fiquei pensando muito também, quando o Ferenczi traz essa questão do abuso sexual, também como um fracasso ambiental. Claro, claro. Né? Porque o abusador é o ambiente da criança. Isso, sim. Então, eu não vejo diferença aí, eu vejo proximidade mesmo. Então, tanto nesse sentido de o abuso propriamente dito, né, é um fracasso ambiental, ou seja, o ambiente fracassa nisso de preservar o gesto espontâneo da criança, né, o tempo e o espaço da criança, né, mas a minha crítica aqui é a essa dessexualização da psicanálise, assim, que a partir de uma perspectiva laplanchiana, né, eu não dou conta, né, assim, de concordar, tá? Continuo insistindo no caráter sexual no sentido bem freudiano aqui, da sexualidade infantil, é por conta da sexualidade infantil do adulto, ou seja, o sadismo, a violência, a indiferença, né, as fantasias sexuais do adulto, a pulsionalidade do adulto, que essas invasões são feitas, que o fracasso ambiental acontece, tá? Seja pela negligência, seja pela violência, seja pela invasão, é sexual no sentido pulsional, que está ligado ao prazer de um adulto que não está bem articulado, né, não está bem defendido, né, pelas defesas que a gente considera defesas sociais contra o sexual infantil, tá? Então, só tem essa discordância, assim, do Winnicott, de maneira geral, a partir do Laplanche, tá? Terminando, né, assim, a professora Ana Lila aponta, né, assim, que os dois autores aludem à ideia de morte psíquica, de aniquilamento em relação a essas agonias, destacando o caráter de não representação ou de impensável, né? Apontam os dois para um tipo de angústia que não pode ser concebida, não pode ser representada, não pode ser simbolizada, coisa que também o Laplanche estaria de acordo, né, nessa última discussão que ele fez com o Desjour. Né? Assim, a gente precisa mesmo pensar nesse campo, né, assim, do não representado, do impensável, né, aquilo que o Desjour vai chamar de amencial, né, ou encravado, né, o Laplanche vai chamar de encravado. Questão muito difícil para a gente pensar, tá? Mas é algo que está de acordo, assim, com essas pesquisas sobre esse tipo de trauma muito precoce, tá? As clivagens, também, um ponto muito incomum entre os dois autores, página 139, né? A clivagem descrita pelo Ferenczi e a cisão patológica entre o verdadeiro e o falso self, né? Ponto muito incomum entre os dois, assim, que fazem as duas teorias conversarem de forma claríssima. Em ambas as teorizações, descreve-se, por um lado, um quase aniquilamento de uma parte de si, e, por outro, o desenvolvimento artificial de outra parte, né, o falso self ou a função órfica, numa obediência, adaptabilidade extremas em relação ao mundo exterior. Tá? Então, também tem uma semelhança aqui importante. Na página 140, a Ana Lila vai falar de uma diferença em relação à parte de si oculta e ameaçada de aniquilamento, que corresponde ao eu da linguagem da ternura ferenciano e ao verdadeiro si mesmo winnicottiano. Vemos também que o fragmento amadurecido artificialmente na cisão ferenciana, embora na submissão e na adaptabilidade coincida com o falso si mesmo winnicottiano, tem como traço principal a culpa, resultado da identificação com o agressor, o que não constitui uma característica do falso self no Winnicott. Também é uma diferença importante. E aqui eu lembrei do filme recente, muito bonito, do Wim Wenders, chamado Dias Perfeitos. Para quem não viu, eu recomendo esse filme, Dias Perfeitos, para a gente pensar junto nessa ideia do falso si mesmo, e para questionar um pouco, né, assim, essa ideia de que no falso si mesmo a culpa não vai estar presente, tá? Queria deixar um questionamento aqui. Será que
não vai estar presente na formação do falso si mesmo, a culpa, né? Queria colocar essa questão aqui para a gente pensar na clínica, quando isso acontece, né? Quando o falso si mesmo aparece, o falso self aparece, será que a culpa não está presente? Vejam esse filme, é um filme lindíssimo, né, do ano passado, né, do Wim Wenders, Dias Perfeitos, para a gente pensar junto na relação entre culpa e falso self. Enfim, clinicamente, os dois também coincidem muito, né? 141, capacidade de oferecer um ambiente de holding ao paciente, adaptar ativamente as necessidades do paciente, eu acho que isso acontece nos dois, né? Para Ferenczi, o valor das falhas reside em aumentar a confiança do paciente, enquanto para o Winnicott, os analisandos usam as falhas analíticas para poder reagir aos fracassos ambientais de outrora. As falhas analíticas, valorizadas por Ferenczi, adquirem em Winnicott uma dimensão maior, de via privilegiada para reviver as falhas ambientais traumatizantes e para o processo de cura. Tá aqui, eu acho que é uma leitura importante da Ana Lila também, né? Eu acho que os dois vão valorizar muito as falhas do analista. Letícia? Eu acho que o paciente do Winnicott, né? Sou eu. Eu tô falando, tá ouvindo? Lá. Tá. Tô ouvindo. Eu acho que o paciente do Winnicott, ele usa as falhas para reagir justamente porque ele tem confiança, ele passa a ter confiança de que não vai ter uma reação de volta, né? Porque o ambiente sempre reagiu, né? Assim, agiu, na verdade, fez com que ele reagisse, né? Então, acho que ele vai testar ali para ver se realmente o ambiente está ali para cuidar e não atacá-lo, né? Como aconteceu na experiência primária. Exato. Tem um artigo recente que eu posso te mandar depois por e-mail, que é um artigo da Chantal Buguet, que está numa revista que ela fala Psicodynamique du Travail e Trauma, que ela vai juntar Ferenczi e Dejoux, e ela traz um caso clínico. E ela vai falar dessas falhas libidinais e como isso aparece, por exemplo, porque Dejoux faz muita articulação com o trabalho, né? A centralidade do trabalho na nossa sociedade possível de negar, né? Então, assim, como que o sujeito muitas vezes tenta achar no ambiente de trabalho saídas, né? Para esse sucesso da subversão libidinal, né? Que falhou, né? E aí ela traz um caso clínico, acho que da Vivian, e vai falando sobre essas falhas traumáticas e como o manejo clínico dela nesse sentido. Eu quero, me manda, eu quero, me interessa muito. Eu acho que essa ideia final aqui, né, do artigo da professora Ana Lila, assim, de usar as falhas, né, qual que é o lugar das falhas, né, do analista, assim, tanto isso que começa a aparecer com o Ferenczi, eu acho que o crédito tem que ser dado ao Ferenczi mais uma vez, né, só queria insistir nisso, assim, né, da gente dar crédito ao Ferenczi nesse sentido, assim, de ele foi o primeiro a dizer, olha, o analista vai falhar, ele precisa reconhecer essas falhas vão ser usadas de alguma forma, né, pelo paciente, o reconhecimento dessas falhas vai aumentar a confiança do paciente, né, isso é inevitável, analistas falham, porque estão ali, né, com o desejo, com o corpo, né, com a sua vida psíquica, né, não tem como não falhar, e por outro lado, o Winnicott ele vai avançar nisso, né? Exatamente pelo que a Letícia está apontando, no sentido de que os pacientes vão poder recolocar em jogo isso que o Winnicott chama de tendência inata ao amadurecimento, né? Então, agora eu posso falhar, eu vou ver se a falha do analista vai ser suficientemente consertável, reparável, né, para suportar as minhas falhas também, as falhas do paciente, né, a agressão,
a violência, né, a chatice, né? Todo mundo já teve esse momento, né, assim, seja como paciente, seja como analista, como paciente de falar, nossa, eu estou muito chato, meu analista não vai me suportar, né? Meu analista não aguenta mais me ouvir, né? Ou, né, os pacientes da gente falando, né, algumas vezes, nossa, você precisa receber muito mais, eu tenho que te pagar o dobro, porque como é que dá conta de suportar essa chatice, enfim. Essa fantasia, né, de que o outro vai tolerar a gente, ele vai dar conta, né, desses aspectos mortíferos que a gente traz, dos aspectos muito negativos que a gente traz. Então, é uma fantasia muito importante que eu acho que tem a ver com a reabertura, né, dessas situações originárias, né? Concluindo, estou me estendendo, mas eu queria realmente terminar esse artigo hoje. Os objetivos terapêuticos procurados com a regressão são também diferentes para os dois autores, na leitura da Ana Lila. Em Ferenczi, o objetivo é eliminar ou reduzir a clivagem, liquidando o trauma. Em Winnicott, também encontramos o objetivo de reduzir a cisão, mas o mais importante é o resgate do si mesmo, resgate do self verdadeiro, reencontro com o gesto criativo, né, pessoal, espontâneo, com base nisso, para poder se sentir o mundo, si mesmo como real, para experienciar a vida, né, pela primeira vez, né, ter essa continuidade da vida, a importância dessa continuidade, né, da ideia de continuidade do ser para o Winnicott, né. Para o Ferenczi, a tarefa terapêutica consiste em ajudar o analisando a liquidar e a integrar o traumático, no interminável processo de elaboração dos sucessivos traumas. Para o Winnicott, o trabalho terapêutico propõe-se a restabelecer a continuidade que teria sido interrompida por traumas e cisões, para que o processo de amadurecimento continue a acontecer, para que ele consiga prosseguir. Eu vejo muita semelhança, tá? Assim, nos dois. Eu acho que o Ferenczi, ele estava, né, começando, acho, né, no final da obra dele, né, quando ele finalmente, né, pode se autorizar a reconhecer o aspecto da sedução, né, de novo, né, que estava um pouco recalcado na teoria do Freud. Eu acho que no final da obra do Ferenczi, ele pode se autorizar, né, a pensar nessa tarefa terapêutica como integração do traumático, né, e também, claro, né, que vai ter como consequência isso que o Winnicott está descrevendo. Se sentir vivo, né, se sentir real, né, de escapulir de alguma forma, né, de se defender de alguma maneira contra isso que a experiência humana traz de inevitável, né, tá aqui na 143, que é essa experiência traumática, né, a sensação de que a gente sempre vai estar atravessado pelo trauma, né? Bom, é isso, me estendi demais, desculpem, foram 2 aulas longas para dar conta desse artigo. Acho que a Ana Lila é super didática, né, artigo muito legal, vale a pena ler, reler, né, essa clínica do trauma em Ferenczi e Winnicott, da professora Ana Lila Lejarraga, foi professora da UFRJ. É isso. Queria agradecer muitíssimo a vocês que me acompanharam aqui no Seminário Clínico, pelo Instagram e também pelo YouTube. Tentem compartilhar e falar do Seminário Clínico para as outras pessoas, para que as pessoas sigam. Eu agradeço muito. Obrigado. Valeu e até a próxima. Até.